Êxodo capítulo 14, do 10 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: Deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais. Repita comigo esta palavra: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, existe fé no teu coração nesta noite para possuir esta palavra? Aleluia. Estes egípcios, este problema, a qual vem atormentando a tua vida, que vem sendo um calo no teu pé, queridos, durante toda esta jornada, tenha fé nesta noite, porque essa é a palavra de Deus liberada sobre nós. Nunca mais você tornará a vê-lo. Nunca mais você vai colocar os olhos neste problema, porque assim diz o Senhor: vocês vão passar, e vão passar por um caminho no meio do mar. Existe algo que Deus tem feito no nosso meio. É importante que você preste muita atenção. Estamos atravessando o limite de um tempo de tristeza, de um tempo de noite, de um tempo de choro da noite, de um tempo de problemas que muitas das vezes vem se arrastando atrás de nós por muito tempo. Enfermidade, lutas, tristezas interiores, um sentimento muitas das vezes de pródigo, de coisas que estão perdidas e que estão aí por aí, queridos, que já foram choradas e lamentadas, mas que Deus agora está mudando o cativeiro, e que Deus está fazendo, e que Deus está mudando, e que Deus está pegando nas nossas mãos e fazendo com que nós venhamos a cruzar este limite para um tempo, para uma jornada, para um tempo de graça derramada sobre nós, para um tempo de o alvorecer de um novo dia. É disso que Deus está falando, de sairmos de uma noite escura para um dia que brilha, de nós passarmos a porta e recebermos na porta a unção e agitarmos o nosso coração diante da presença que está nos recebendo na porta, queridos. Aleluia. A palavra de Deus sobre nós, Provérbios capítulo 4, versículo 18, ela diz: A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. O que esta palavra está dizendo? Que o caminho do justo, ele é como a luz do amanhecer. Assim é a vereda do justo, o caminho do justo, ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, e ele vai brilhando em intensidade, constância. Ele é progressivo, ele avança. Começa, queridos, de uma maneira sutil, e assim muitas das vezes simples diante dos nossos olhos. Começa de uma maneira pequena, vamos dizer assim, e aquilo é gradual, aquilo vai aumentando, aquela luz vai brilhando, vai irradiando, e quando você vê, aquilo já está queimando, já está ardendo sobre nós. O sol da justiça está brilhando, trazendo em suas asas a cura sobre nós. Aleluia! Assim é comparado o caminho do justo, como a luz da aurora, que brilha a cada dia mais. Então isso está dizendo que nós temos recebido da parte de Deus algo que é progressivo, que é constante, que começa e que não tem fim, e que vai aumentando, queridos, na nossa vida. Isso fala de muitas formas. Você aprendeu nestes dias do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, o trabalho que é progressivo, o trabalho que é constante, mas fala também, queridos, de uma bênção recebida, de uma bênção que é acessada, de algo que é recebido, que é desfrutado na presença do Senhor. Isso fala de uma chave, que nós abrimos uma porta, passamos o limite de um lugar para o outro, acessamos a realidade por detrás daquela porta, e nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Aleluia! A palavra do Senhor diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Ah, queridos, isso é a palavra de Deus. Ele vai completar a boa obra que Ele já iniciou em nós. Começou, mas vai progredindo como a luz do dia, vai avançando, vai brilhando sobre você. Perceba que todas as bênçãos que recebemos nessa vida, elas são imerecidas. Lá em 1 Pedro, capítulo 5 e 12, ele fala sobre isso. Mas existem meios, e quando nós falamos de meios, estamos falando de ação, estamos falando de função, estamos falando de rito, que Deus usa para distribuir mais graça na igreja. Como isso, pastor Isaías? Existem, queridos, meios de graça na igreja, a qual Deus ele usa para derramar mais bênção sobre a igreja. Isso nós podemos chamar de chaves, nós temos chamado de chaves ao longo desta campanha de quinta-feira, os meios de graça na igreja. O grande teólogo Wayne Grudem disse que existem 11 chaves, 11 meios de graça. Explique melhor isso, pastor Isaías, você aprendeu. A oração, ela é um meio de graça. Quando você ora, você acessa mais bênçãos da parte de Deus. A palavra de Deus, ela é um meio de graça. Quando você busca, quando você se debruça sobre a palavra de Deus, você acessa mais e mais da graça. O batismo nas águas, a santa ceia do Senhor, os dons espirituais, e eu poderia passar aqui, queridos, o mês inteiro pregando sobre os meios de graça ou as chaves da vitória. Mas o tempo não permite, eu quero nesta noite falar com você a respeito destes meios ao qual Deus usa para distribuir mais graça na igreja. Estas chaves que dão acesso às portas que nos levam a desfrutar do que tem ali, do que está ali atrás. E isso fala de um lugar de graça para o qual você está destinado como família Filadélfia. Amém, queridos? Então você pode pensar assim, pastor, então eu posso passar a minha vida inteira nessa terra desfrutando de uma medida, eu posso passar a minha vida inteira desfrutando de uma outra medida, se eu buscar mais, e eu posso queimar em intensidade e poder com medidas excelentes da parte de Deus para mim, se eu buscar e acessar através destas chaves ou dos meios de graça? Sim, queridos. Quanto mais você busca, mais você tem do Pai. Quanto mais você procura, mais você acha o Pai. Quanto mais você se envolve com esses meios de graça, quanto mais você possui estas chaves na sua mão e você abre portas, mais você tem da parte de Deus. E isso, queridos, é um conceito teológico. Que coisa maravilhosa. Como essas quintas-feiras têm sido coroadas de ensinamentos profundos. Existe um tratado inteiro na teologia para falar só sobre chaves da vitória. Isso não é um chavão, isso não é jargão de crente, isso não é invenção de nome de campanha, isso é Bíblia pura, isso é algo que está no coração de Deus, queridos. Meios de graça para que você possa acessar, abrir portas, entrar do lado de lá e possuir tudo aquilo que está lá dentro. Graça para a sua vida, para onde você está destinado. Aleluia! E a primeira chave, o primeiro meio de graça que nós aprendemos foi a oração ousada. Repita comigo, oração ousada. E naquele dia, daquela ministração onde a pastora Débora falou sobre a oração de Jabes, nós percebemos ali a história de um homem fracassado. O nome Jabes significa sofrimento. Ele nasceu debaixo desta sentença. Um homem destinado a sofrer. Mas, queridos, ele falou, eu não vou viver debaixo dessa sina. Eu não vou viver debaixo dessa sentença. E através da oração, este homem acessou uma porta. E ele passou o limiar. Ele saiu da noite de uma vida de sofrimento determinada. E ele passou para um lugar de provisão, de plenitude, de abundância, de unção na presença do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que aquele homem que orava, mas ele orava com ousadia, ele cruzou esta porta, ele acessou por esta chave, com esta chave, queridos. E a palavra de Deus diz que ele foi, então, mais ilustre que todos os seus irmãos. Jabes, que fora destinado a uma vida de sofrimento e de derrota,
Agora ele entra diante da presença do Senhor, reivindicando aquilo que era verdade para Deus, agora estava se tornando real para ele aqui nessa terra, através da oração ousada, da oração com autoridade, com intensidade. E a Bíblia diz que ele recebeu da parte do Senhor aquilo que ele entrou com ousadia para buscar e para pedir. Aleluia. Queridos, quando nós falamos de reivindicar, nós não estamos falando de um falatório na presença de Deus. E sim, nós estamos falando da genuína expressão do coração. Nós estamos falando do reflexo de uma fé autêntica. Queridos, reivindicar diante do Senhor é tomar posse daquelas bênçãos e daquela realidade do céu, que foi conquistada lá na cruz do Calvário para nós, por intermédio da obra de Cristo Jesus, e que está tudo pronto diante de Deus, o nosso Pai, e você vai trazer para a terra mediante a fé. Aleluia. A oração é a chave para que o Espírito Santo, ele venha tornar isso real. A oração é a chave que o Espírito Santo usa para distribuir as bênçãos para os salvos. Por isso, queridos, a tua oração tem que ser ousada. Por isso que a tua oração tem que ser ousada, porque está implícito, nós entendemos que oração tem comunhão com o Espírito Santo. Oração tem que ter concordância com o Espírito Santo de Deus. Oração, ela está atrelada ao mover do Espírito Santo. Efésios capítulo 6, versículo 18 e Judas versículo 20. Oração tem que ter unção, queridos. Poder e participação conjunta de uma pessoa faminta e sedenta do Espírito Santo de Deus e desses propósitos eternos de Deus o Pai, que já estão liberados sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. Oração ousada. Você entende isso, Filadélfia? Então, quando nós falamos de clamar, igual está aqui no texto de Êxodo capítulo 14, os filhos de Israel clamaram, os filhos de Israel invocaram, está falando de uma oração intensa, não é de ficar choramingando. Irmãos, como nós precisamos reaprender a orar. Nós muitas das vezes entramos diante de Deus só para pedir, e você passa ali horas e horas pedindo. Parece as filhas da sanguessuga lá de Provérbios. A sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá e a outra chama Dá. E nós entramos diante de Deus pedindo. Esquecemos de o adorar, de bendizer o seu santo nome. Esquecemos de nos posicionar naquilo que já recebemos da parte de Deus. É por isso que Deus está falando para nós, orem, mas orem com ousadia. Peçam e vocês vão receber quando de fato alinhar o teu coração com o coração de Deus. Então, antes de nós orarmos, nós precisamos dizer ao Senhor: Deus, nos revela os segredos do teu coração. Senhor, mostra para nós os segredos do teu coração, o que está reservado para nós aí nos céus, para que nós venhamos então a caminhar como pessoas que oram. Ore a palavra, queridos, ore as escrituras. O livro de Salmos, ele é um livro de oração, e você pode abrir a palavra de Deus, você pode orar esta palavra no teu dia a dia, lá na tua casa, lá no teu trabalho. Ore com fé, ore com ousadia. A segunda chave, o segundo meio de graça é a confissão da palavra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Se você crê, fale. Se você crê, fale. O apóstolo Paulo disse isso. Cri, por isso, falei. Então aquilo que o apóstolo Paulo ele acreditava, era isso que a boca dele falava. Era isso que a boca dele falava. Repita comigo: o que eu falo, depois de ter orado, é o que eu acredito de fato. Queridos, olhe isso, esta verdade. O que nós falamos depois de sair do secreto, de ter orado, é o que nós acreditamos de fato. Perceba que o povo de Israel, eles estão marchando, estão caminhando. Deus acabou de dar um livramento para eles, uma libertação poderosa. Saíram do Egito. Havia ali um jugo de escravidão. O povo de Deus estava por mais de 400 anos debaixo do chicote de Faraó. E na época, o Egito ele era a maior potência da terra. Não tinha exército mais poderoso que o Egito. Não tinha rei mais sábio do que o do Egito. Não tinha um sistema de governo melhor do que o Egito. Era a nação mais rica, mais poderosa daquela época. Não havia possibilidade humana nenhuma daquele povo sair dali. O povo de Deus estava ali preso naquela terra. E Faraó, ele começa a observar o povo do Senhor
e ele começa a escravizar. Perceba, queridos, se a vida atual não é um paralelo ou uma sombra daquilo que estava acontecendo lá no Êxodo. Lá naquela época, o inimigo, o faraó, ele olha para o povo de Deus e fala: este povo é próspero, este povo é poderoso, então vamos ocupar o povo de Deus. Ocupe o povo de Deus, cansem o povo de Deus, distraiam o povo de Deus, mas assim, ponham eles para trabalhar até que as forças deles venham ser exauridas, a ponto deles não conseguirem adorar, a ponto deles não conseguirem cuidar da família, a ponto deles não conseguirem cultuar o Senhor. Comecem a mastigar este povo no trabalho. E aí, assim começa. Faraó começa a castigar o povo de Deus com serviço, com distração. E eles começam então a ficar cansados, exauridos, trabalhando e trabalhando e trabalhando. E como se não bastasse isso, agora, Faraó, ele fala: nós precisamos cortar a descendência. Nós precisamos cortar a multiplicação. Mata os meninos. Mata todos os varões. Toda criança que for nascido e for menino precisa ser morto. E agora Satanás, ele começa a atacar a família. Ele começa a destruir a família. Ele começa a destruir o legado. Ele começa a entrar lá nas casas e a promover morte e destruição na família. E a Bíblia diz que esse povo clamou. Esse povo clamou, queridos, mas não foi uma oração assim: Senhor, tem de piedade de nós. Olhe para nós, Senhor, nós estamos aqui. Não, queridos. A palavra clamor, ela denota uma intensidade. Eu disse isso no culto passado, que clamor, ele é o grito de angústia de alguém. Alguém que está clamando: Senhor, salva-nos. Senhor, faz algo por nós, nós não estamos aguentando mais. E assim, este povo gritou com todas as suas forças, com toda a angústia do seu coração. E o Senhor os ouviu. E o Senhor se inclinou para o clamor do seu povo. E agora nós vamos encontrar este momento onde Deus, ele desce como um pai amoroso e ele liberta o seu povo. E assim foi com Faraó. O Faraó fez resistência, Faraó endureceu o coração, mas a mão do Senhor estava com o seu povo. Aleluia! E esse povo saiu, queridos. E esse povo avançou. E eles viram a mão poderosa de Deus arrancando eles ali do meio do Egito e os levando para Canaã, que era o lugar da sua morada, o lugar da terra prometida. Mas, irmãos, tão logo eles viram o braço do Senhor, eles pararam de frente ao mar e começaram a pôr para fora aquilo que estava lá dentro do coração deles. E é por isso que nós falamos que precisamos ter muito cuidado, porque após termos orado, nós vamos começar a colocar para fora com a nossa boca aquilo que nós acreditamos de verdade. Perceba você que tem muitas pessoas que às vezes elas oram, passam horas de joelho e tão logo sai ali fora, a boca já começa a revelar daquilo que o coração está cheio. E começa a reclamar, murmurar, começa a falar mal, começa a colocar defeito, começa a desacreditar. Às vezes recebe uma palavra da parte de Deus, ora, busca, fala: Senhor, põe a sua mão em cima dessa situação. Aí logo que dá 3 passos ali frente, o mar que se coloca diante do seu caminho, a pessoa começa a murmurar. Mas de que adiantou eu orar? De que adiantou eu buscar e clamar? E assim você começa a expressar a falta de fé. E assim você começa a colocar para fora aquilo que você acredita ou aquilo que você desacredita. Irmãos, Deus está falando para nós nessa noite: se posicione na verdade de Deus. Se posicione na verdade de Deus, igreja. Você não pode ter na sua boca, ora, uma fonte de água doce e ora uma fonte de água amarga. Não foi assim com Zacarias? O Zacarias que nós aprendemos no culto passado. Se você não assistiu a ministração, ela já está no nosso canal do YouTube disponível para você assistir. Por favor, faça isso. Medite naquelas palavras. O anjo estava ali. Zacarias tinha orado por um filho. Ele orou, buscou. E de repente o anjo chegou para dar a boa notícia. E o anjo chegou e falou assim: você vai ser pai de um grande profeta. E o Zacarias falou: mas como? Que jeito? Eu sou velho, minha mulher é velha, e além dela estar em idade avançada, ela foi estéril a vida inteira. E aí o anjo, naquele momento, ele sela a boca de Zacarias.
Olha, você está colocando para fora uma fonte de água amarga, Zacarias. Fique mudo. Pare de falar bobeira. Você não sabe os desígnios do Senhor. Fique mudo. E aí aconteceu com Zacarias. Ficou mudo até o nascimento do profeta João Batista, o seu filho. Irmãos, nós não podemos ter duas medidas na nossa boca. Sabe por quê? A palavra de Deus ela não é fraca. A palavra de Deus ela não é fraca, mas ela vem acompanhada do próprio poder divino. Observe Jeremias capítulo 23 e 29. Não é minha a palavra, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Não é a minha palavra martelo que esmiuça a pedra. Qual a pedra que se colocou diante de você, queridos? A palavra do Senhor, ela é como um martelo para quebrar esta rocha, estes problemas, esta montanha que se levantou diante de você. A palavra do Senhor, ela fende os montes, ela derrete os montes. A palavra do Senhor, ela é como um fogo consumidor. Aleluia. É por isso que nós precisamos crer. Existe uma palavra sobre a tua vida. Existe uma palavra, ela é como a luz. Vai clareando, é progressiva. Observe Isaías capítulo 55, eu vou ler para você, do 10 ao 11, diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu designei. Aleluia, queridos, existe uma palavra liberada sobre a tua vida. Existe uma palavra da parte do Pai, liberada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Queridos, esta palavra, ela já vem cheia de virtude do trono da graça. E assim como a neve desce os montes e ela fertiliza a terra, assim como a chuva ela bate na terra e ela faz germinar a semente, ela não torna para lá, queridos, sem cumprir o desígnio e o propósito para qual ela desceu. Assim também é a palavra que sai da boca do Senhor a respeito da tua vida. Ela não vai voltar vazia, queridos, sem antes cumprir na tua vida aquilo para qual o Senhor a designou. Aleluia! Existe uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. É progressivo, queridos, às vezes não é na hora que a gente quer. Como a gente é imediatista, quer tudo para a última hora. É a geração que está acostumada, queridos, a cozinhar o macarrão em 2 minutos, em 3 minutos lá no micro-ondas e comer. Chama aquilo de comida. A geração que levanta de manhã e vai na padaria buscar o pão. Eu vivo falando dessa questão do pão. Não é? Porque lembra lá na época dos nossos avós, todo o trabalho de amassar aquele trigo, e de peneirar aquela farinha, e de fermentar aquela massa, e de assar aquele pão, aquele processo que a família inteira participava. Processos, queridos. Enquanto o processo ia desenrolando, o cheiro de família ia tomando conta da casa, e todo mundo participava, todo mundo punha a mão, e de repente todo mundo era tocado pela dinâmica da unidade, do florescimento daquilo que ia devagarinho, trabalhando a vida de cada um, o caráter de cada um. Mas nós somos a geração que levanta de manhã e busca as coisas prontas na padaria. E que corre de um lado para o outro na velocidade dos metrôs. E que faz, queridos, conexões mundo afora através da internet na velocidade da luz. E assim nós vamos nos acostumando. Só que Deus, ele se move por processos. A luz... O caminho do justo, ele é como a luz da aurora, ele vai progressivo, é lentamente, é no tempo e no desígnio do Senhor, nosso Deus. É diante da vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. A vontade dele é maravilhosa. É progressiva, mas, coloque uma vírgula aqui, querido, se cumprirá em o nome do Senhor Jesus. Ainda que você não esteja vendo, ou às vezes já começou e você nem está percebendo aquilo que Deus está fazendo lá na tua família. Está se desenrolando, queridos, um poderoso processo lá na tua casa, na tua empresa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. Esta semente escondida debaixo da terra, você não está vendo, mas ela já brotou em o nome do Senhor Jesus. E para a honra e para a glória do nome daquele que se assenta no mais altos céus. Aleluia! E aí, enquanto não se cumpre, nós vamos dando passos de fé, até o dia estar todo claro. Será um processo, queridos, de reorganização da casa. Reorganização da vida, reorganização dos sentimentos, reorganização de prosperidade, de vida. Não é assim da noite para o dia.
vai de maneira progressiva, lenta. A semente vai brotando, a árvore vai nascendo e vai crescendo. É um processo, e assim Deus vai tratando conosco. Aleluia. E a terceira chave desta última ministração do dia de hoje, e agora eu começo de fato a ministrar o culto, é a chave da ação corajosa. Diga, ação corajosa. Ação corajosa. Nós estamos falando de atitude de fé, queridos. Fé. Atitude de fé. Você precisa ter fé. Você precisa orar com ousadia. A partir de agora você não vai orar mais que nenhum gato. Você vai rugir na presença do Senhor, nosso Deus. Amém? Quantas vezes você fica ali e o diabo está cirandando, e está cirandando. Tem coisa que não é idade não, queridos. Isso aí é a idade do filho. É adolescência. É rebeldia. Nós já falamos aqui em culto que quem inventou a adolescência foi o sistema desse mundo. Isso aí faz parte, queridos. Não. Rebeldia é pecado e tem nome. Tem gosto amargo. Isso vem da parte de Satanás. Se posicione em oração. Seja mais ousado na disciplina. Em nome do Senhor Jesus. Comece a orar dentro da tua casa, queridos. Comece a orar. Comece a se posicionar em oração diante das circunstâncias da tua vida. Tem enfermidades que vão ficando. Existem circunstâncias que elas vêm. Existem enfermidades que se abatem sobre nós, como a questão do problema do sofrimento humano. E é assim, queridos, porque o mundo está caído. O mundo está caído. E aí nós vamos conviver com determinadas coisas que nós vamos ter que lidar até que Jesus volte. Mas existem enfermidades que elas vêm como opressão e invasão da parte de Satanás, e nós precisamos posicionar e mandar embora em nome do Senhor Jesus. A mulher encurvada entrou na presença do Senhor Jesus e ele falou, isso é demônio. Ele pôs a mão e ele expulsou aquilo em nome do Senhor Jesus. Existem pactos secretos que nós vamos fazendo com Mamon através da nossa boca, declarando, queridos, você precisa parar de fazer isso. Porque às vezes nós começamos a fazer pactos ao longo do dia a dia. Mas essa família é assim. Olha, é a vida inteira desse jeito. Você é igual ao teu pai, você é igual ao teu avô. Nossa, mas eu sou igual ao fulano. Mas é por isso que nunca prospera. Essa casa é desse jeito. Essa família é desse jeito. E aí você vai, queridos, dando espaço para Mamon e ele começa a roubar. E de repente você não percebe, mas a tua casa não vai para frente, não prospera. Porque você está o tempo todo murmurando. Quando você deveria declarar a palavra, aquilo que nós aprendemos no culto passado. Confissão positiva da palavra de Deus. Orar a palavra. Ore a palavra, queridos. Pare de murmurar. Em nome do Senhor Jesus. Comece a orar. Comece a orar. Se está com problema financeiro, comece a orar. Deus, eu oro. Eu oro por bônus no meu trabalho. Eu oro por promoção no meu trabalho. Eu oro por portas abertas. Eu oro por uma melhor porta de emprego. Eu oro por transferência de herança, Senhor. Isso é real, queridos. Aqui no Êxodo, eles receberam uma transferência de herança. O faraó falou, toma, leva a riqueza. E eles encheram os filhos de Israel com heranças. Ore, queridos, por dinheiro. Ore por provisão. Ore por abundância. Ore repreendendo o maligno que tem muitas das vezes furtado a tua colheita. Você precisa orar e orar com ousadia. Orar com ousadia. Muitas das vezes nós vamos nos enrolando e fazendo esses pactos. E hoje, Deus está nos cobrando a respeito disso. Nós estamos aqui tratando da fé. Crer depois do ato e continuar crendo, porque isso é uma atitude de fé. Crer depois do ato e continuar crendo. Isso está falando de algo constante, isso está falando de algo que é progressivo, como a luz do dia. Sabe por quê, queridos? Se o inimigo ele não conseguir te parar, ele vai tentar te atrasar. É aquilo que nós falamos, ele não vai largar das pessoas assim, entregando assim, de qualquer maneira não, ele resiste. E você precisa resistir também. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai fugir, queridos. Resiste. Resiste duas. Na terceira, queridos, ele foge. Essa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. E aqui o povo está diante do mar. Saiu do Egito, chegou diante do mar. E agora eles começam a clamar. Eles começam a pedir. Eles começam a orar de maneira ousada. E assim, a palavra de Deus diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem e levanta hoje o teu cajado. Levanta hoje o teu cajado, Filadélfia, em nome do Senhor Jesus, e marcha. O clamor ousado chegou até Deus, e Deus se moveu com intervenção. E o povo marchou com base na palavra recebida. O que esse povo tinha, queridos? Pensa, meus irmãos, que loucura. Como nós precisamos avivar a nossa fé. O povo estava diante do mar. E agora Deus fala para eles, marcha. Vai para cima dessas águas. Mar na Bíblia é sinal de problema, é sinal de pepino, é sinal de coisa ruim. E assim, Deus está falando assim, marcha. Vai para cima. Diante dos problemas, você não pode ficar acuado. Você não pode ficar ali tímido. Você precisa, queridos, estufar o peito como filho e partir para cima, sabendo que o teu pai está ali te resguardando. Você já viu, queridos, aquelas crianças ousadas? Quando estão ali no parquinho brincando e de repente arruma uma confusão e o pai está perto. E aí de repente ele sabe que o pai está ali, o resguardando. E quando você vê, a criança está ali já, o cabinho de guarda-chuva, né, indo para cima do outro para brigar. E eles vão se enfrentando. Por quê? Porque a criança sabe que o pai está ali por detrás, o resguardando. Às vezes nós percebemos as crianças andando ali quando são pequenininhos. Eles estão dando passos, tropeçando, passos trôpegos, mas a mão grande do pai, ela vai por detrás amparando. Queridos, assim é a mão do teu pai nesta noite, ela vai te amparando. Até que os seus passos sejam firmados nessa tua jornada. Deus, Ele não vai largar das tuas mãos. Ele está com a sua mão poderosa te amparando. E nos enfrentamentos dessa vida, diante dos teus inimigos, queridos, Ele é o teu Pai. Ele é Jeová Tsevaote, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele peleja por nós. Ele peleja por nós. Esse povo marchou. Aleluia. Você imagina esses filhos todos assim, né, cheios de ousadia? Caminhando no quê, pastor? O que eles tinham? O mar estava na frente, o faraó estava atrás. Maior exército da terra. Imagina você, o maior exército da terra ali, fungando na tua nuca. Assim estava. Os cavalos resfoleando, a poeira subindo. Era a morte na certa. E agora, Deus fala, marcha. Avante. Avante no quê? Na palavra recebida. Gênesis 12, Deus tinha prometido para Abraão uma terra. E aí você marcha, queridos, na palavra que Deus te liberou. Deus falou com você, então está falado, marcha, avança. Cabe a você ter fé nas palavras que Deus ele tem falado a você. Qual que é o nosso papel como igreja? Crer e marchar, porque Deus ele se encarrega de fazer todo o resto na nossa vida. Aleluia. Marche, queridos, com base na promessa recebida. Os problemas podem parecer impossíveis. Faraó era o maior jugo daquele tempo, mas Deus prometeu e nós vamos orar com ousadia, confessar com fé e agir com coragem. Repita comigo, eu vou orar com ousadia, confessar com fé, e agir com coragem. Aleluia. Glória a Deus. Se é o seu desejo aplaudir, aplauda Ele, porque Ele é merecedor, queridos. Fiquem firmes, diz a palavra do Senhor para nós. Fiquem firmes. E por segundo, marchem. Por que ficar firmes? Porque aqui estamos falando de medo. Quantas vezes nós temos medo diante das situações da nossa vida? É enfermidade? É doença? É coisas que parecem estar escassa? É falta? Afronta? Levante-se do inimigo? Não tem mais, queridos. Marche. Nesse momento agora é ação. Nessa fase da jornada é fazer, obedecer o que Deus disse. Pastor, eu devo parar de orar? Não, queridos. Mas entenda que nós vamos enchendo. O bispo César disse que nós precisamos depositar a palavra no nosso coração, enchendo essas taças. A professora Patrícia disse, no último culto que ela ministrou, referindo o bispo César, a respeito deste encher das taças. E você vai enchendo teu coração de palavra e oração. E você vai depositando. Deposita a oração, deposita a palavra, deposita a oração, queridos. E você vai enchendo teu coração e vai orando, e vai orando. Mas nessa hora, nesse dia de hoje, Deus está falando com você. É hora de agir. É hora de agir, queridos. Diante do mar, quando você já orou, e quando você já está com o caminho pavimentado pela palavra, você sabe a promessa que você recebeu, agora é hora de fazer algo.
Deus está te chamando a fazer algo. Deus está te chamando a uma ação corajosa. O avanço, ele é por fé, queridos. E muitas das vezes nem sempre vai ser sob terra firme, às vezes é em cima das águas mesmo. Às vezes você vai ter que atravessar num terreno que não está tão firme. Lembra do Pedro? Lá para ele o mar não abriu. E o que Deus fez? Pavimentou o mar naquele dia e ele caminhou sobre as águas. Queridos, se diante de você não se abrir o mar, Deus vai fazer você andar por sobre as águas, rompendo em fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, qual é a garantia? É o Senhor e a sua palavra. A palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela não falha, queridos. O que vai pavimentar o teu caminho em direção às promessas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque segurança humana não é fé. Eu vou fazer isso, mas eu já tenho essa reserva aqui. Se der errado, eu tenho essa garantia. Não, isso não é fé, queridos. Fé é você olhar o mar e você simplesmente pisar, sabendo que Deus vai formando o caminho enquanto você avança. Atitude corajosa de fé. É isso que Deus está falando conosco. Você orou. Você está confiando que Deus vai abrir caminho. Chegou a hora de tomar uma atitude. Tome uma atitude a partir de hoje. Quem conhece, confia. Quem confia, age. Quem age, Deus honra. Amém, queridos? Repita comigo isso. Quem conhece, confia. Quem confia, age. Quem age, Deus honra. Amém? Essa frase aqui é do Bispo César. Queridos, Deus diz, vamos. Ele não está falando vai. Ele não disse isso para o povo de Israel? Levanta o teu cajado, Moisés, as águas vão se abrir. E ele fala, vamos. Ele pega na mão dos filhos e vai junto. Deus não é um Deus desnaturado, um pai desnaturado, que deixa a gente solto nessa vida sozinho. Ele não está falando para você nessa noite, vai, Filadélfia. Ele está falando, vamos, eu estou contigo, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Essa presença manifesta. Queridos, e o resultado disso tudo? O mar se abriu. O mar se abriu diante dos filhos e Faraó foi exterminado. A palavra de Deus era para o povo naquele dia: esses egípcios que vocês estão olhando em cima da montanha, descendo para cima de vocês, esse problema que está avançando para cima de você, nunca mais você vai colocar os olhos nele. Aleluia! Nunca mais você vai colocar os olhos sobre esse problema, Filadélfia. Aleluia! Eu quero terminar esta ministração dizendo a você nesta noite, queridos, a fé fornece o fundamento, a fé fornece o pavimento, a fé fornece a estrada para nós caminharmos no meio do mar ou por cima das águas. Por isso, nesta noite, se mova em atitudes de fé, onde a nossa segurança, ela vai repousar, pastor, ela vai repousar nas palavras do Senhor, com convicção de que, embora ainda não exista na esfera do visível, você não está vendo nada, já é real para Deus. E se é real para Deus, é real para mim também. É real para você, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, queridos. Se posicione na vitória do Cordeiro. Ore a palavra. Determine a palavra. Reivindique em oração, mas oração ousada. E haja, queridos. Hoje é dia de ação. Hoje é dia de atitude. Hoje é dia de você tomar uma ação frente àquilo que você ouviu. Moisés cantou diante do mar atravessado. O Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele me foi por salvação, esse é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. Aleluia. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derruba os que levantam contra ti. Envias o teu furor e os consome como restolho. Como resfolar das suas narinas, amontoou-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Mas sopraste o teu vento
e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo nas águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas, estende a destra e a terra os tragou? Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, e os poderosos de Moabe se apoderou de temor. Esmoreceram os habitantes de Canaã, sobre eles cai o espanto e o pavor, pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás, o plantarás no monte da herança, no lugar que lhe aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. E você se levanta, queridos, repetindo a palavra do versículo, dizendo: o Senhor reinará por todo sempre. Aleluia. O Senhor reinará por todo sempre. Aleluia. Esta é a verdade de Deus a teu respeito.